Olá, antes de apresentar a convidada de hoje, eu quero dizer que se tem uma novidade. Eu lancei meu segundo romance, Uma Fuga para a Felicidade, que está à venda na Amazon. E o link vai ficar disponível aqui na descrição do vídeo. Bom, a convidada de hoje é Priscila. E ela vai falar sobre como destravar a questão da criatividade. Sim, porque existem travas que impedem que a gente se torne alguém criativo. Tudo bom, Priscila? Como vai? Oi, tudo bem? Muito prazer novamente estar aqui contigo. Pois é, Priscila, o que é a criatividade? Então, Rosane, a criatividade, na verdade, ela algo que cada um de nós tem dentro de si. Ela é algo que todas as pessoas, todo ser humano possui, como se fosse uma ferramenta, como se fosse uma ferramenta nata de cada ser humano, né? E o que a gente pode considerar como a criatividade, pelo menos na minha visão, é o poder que a gente tem de resolver problemas, de solucionar coisas ao nosso redor, de maneiras não óbvias, sabe? De maneiras onde a gente possa usar a nossa imaginação, a nossa curiosidade, a nossa investigação para encontrar soluções diferentes, soluções que muitas vezes a gente talvez não tenha pensado para solucionar aí um problema. Então, muitas vezes a gente acha que criatividade é só para artistas ou só para pessoas que trabalham com as coisas criativas, mas não. Na verdade, a criatividade é algo que todo ser humano tem. É algo que a gente utiliza no nosso dia a dia e muitas vezes a gente nem sabe que está utilizando. Verdade. E me diz uma coisa, a criatividade é um dom? Todo mundo tem? Então, sim, todo mundo tem, não é um dom, que é um mito que muitas vezes a gente acha, né? Então, a gente acaba aprendendo por algum motivo, talvez cultural, que criatividade é um dom, que criatividade é só para algumas pessoas, que só algumas pessoas são criativas. O que eu já ouvi de pessoas, de mulheres inclusive, falando: nossa, eu não sou criativa, não, mas isso não é para mim, eu não sirvo para isso, tudo mais. E na verdade, gente, na verdade, como eu disse, todo ser humano é criativo, né? E a gente tem isso dentro da gente. Na verdade, se a gente for pensar, a gente tem a capacidade de imaginar, né? Acredito que todos nós conseguimos imaginar. Se a gente fechar os nossos olhos agora e a gente imaginar um elefante, a gente consegue imaginar. Então, no momento que a gente consegue imaginar, a gente consegue criar. A gente consegue desenvolver coisas dentro da nossa mente e depois colocar essas coisas para fora. E isso é a gente estar exercendo a nossa criatividade. Na verdade, é uma atividade de criar, né? Se a gente for pensar bem assim no que diz a palavra. Então, todos nós somos criativos. Então, não é uma coisa assim de dom. O que a gente pode fazer é uma habilidade, na verdade. O que a gente pode fazer é estimular essa habilidade, é desenvolver isso, é a gente entender como a gente vai entender aqui o que nos bloqueia, como que a gente pode se conectar mais com esse nosso lado criativo, né? Porque nós temos dentro da gente esse lado criativo. Nós temos um lado que é mais racional, nós temos um lado que ele é mais voltado para analisar, para ver dados, né? Para, enfim, todo esse lado racional que a gente tem de fazer, o nosso lado matemático, o nosso lado assim mais, como é que eu vou dizer, frio talvez, e não tem nada de errado com isso, mas todos nós temos esse lado mais frio, mais calculista mesmo. E temos o lado que é um pouco mais em volta de emoções, um pouco mais em volta de sentimentos, e o nosso lado criativo está também conectado com isso. O nosso lado mais sensitivo, o nosso lado mais criança, o nosso lado mais divertido, mais brincalhão. Então, a gente acaba se desconectando às vezes desse lado e achando que só algumas pessoas conseguem se conectar, conseguem ser criativos. Mas, na verdade, é porque essas pessoas conseguiram se conectar de volta com a criança que tem dentro de si. Conseguiram, às vezes, quando elas precisam, se desconectar do adulto, né, que a gente se desenvolve, e se conectar com essa criança. Eu acho que se a gente usar a figura do adulto e da criança, a gente consegue ver bem esses dois lados, o lado mais racional, mais prático dessa nossa vida, né, que a gente tem dos nossos prazos, das nossas metas, do nosso trabalho, né, de coisas que a gente precisa lidar no dia a dia. E a gente esquece, às vezes, a criança meio quietinha lá, a gente esquece a criança dentro da gente. Então,
Na verdade, não é um dom, é simplesmente a gente conseguir se conectar com essa criança que já existe dentro da gente, assim. Que interessante isso. Então, quer dizer que quando a pessoa se afasta de si mesma, desse ser fantástico que ela acaba se perdendo até na questão da criatividade. Porque muitas vezes tu ouve críticas de que tu não sabe fazer isso, de que tu não escreve direito, que tu não fala certo, que tu não presta para nada. Então, aquilo também vai tolhindo a tua criatividade, o teu poder de ser criativo? Vai, porque na verdade, o que é? Vamos pensar na metáfora da criança, que eu acho que ficou legal. O que é a criança, né? A criança, ela tá naquela fase da vida dela onde ela pode errar, onde ela tem a permissão de ser ela mesma, onde ela tem a permissão de experimentar, sabe? E o que acontece conforme a gente vai crescendo? A gente vai recebendo críticas toda vez que a gente erra. A gente muitas vezes passa vergonha toda vez que a gente erra, é humilhado de alguma forma, é chamado a atenção. A gente começa a dizer, tu não é mais criança, para de ser bobo, para de fazer isso, para de fazer aquilo. Não pergunta demais, né? Para de fazer pergunta, entende? A gente, digamos assim, a gente nasce livres e leves, a gente vai sendo colocado em algumas caixinhas que seria o nosso ser adulto, né? Não, agora tu é adulto, tu não pode mais fazer tais coisas, tu não pode mais brincar, tu não pode mais, tipo assim, até as frases, se tu for pensar, ai, não, a gente tem que levar isso a sério, tem que ser uma profissional séria, entende? Então, são até no nosso linguajar, até no jeito que a gente fala, que a gente se comunica, que a gente se expressa, tudo vai voltando para esse eu adulto, para esse eu que tem que seguir regras, para esse eu processual, de processos, de metas, de prazos, e isso tudo desconecta a gente desse nosso lado mais livre e mais criativo, exatamente porque a gente se desconecta dessa criança que pode errar, que pode experimentar. A gente acha que a gente não pode mais errar depois de uma certa idade, assim. A gente acha que a gente não pode mais experimentar. A gente acha que a gente já tem que ter todas as respostas. A gente acha que a gente tem que ser perfeito. E todas essas cobranças, todos esses tem que eu uso assim, né? O tem que, porque não tem que nada, na verdade, mas a gente acha que tem que, várias coisas. Isso acaba nos tolhindo, como tu mesmo comentou, né? Isso acaba nos desconectando dessa criança que experimenta, que é curiosa e tudo mais. E a criatividade mora nessa criança aí. Então, que sim. legal, que legal. Agora me diz uma coisa, eu fiquei pensando assim, né? Bem, mas tem pessoas que têm uma profissão que exige disciplina, comprometimento com horário, com isso, com aquilo, são cobrados. Então, eles têm que ter uma performance exemplar, então estão sempre ali. E como é que eles podem exercer essa criatividade, mesmo tendo que ocupar esse espaço, né? Esse trabalho, essa profissão, enfim? Claro. E não querem abrir mão porque se sente bem com isso, mas notam que aquela criatividade não vem justamente por isso que a gente está comentando, porque tem o medo de errar, reprovação, a questão de frustração, de não dar certo. Como é que a gente pode ajudar essas pessoas? Então, a gente tem uma mania, talvez, ser humano, eu acho, né? A gente acha que se a gente for criativo, ou se a gente se permitir errar, ou se a gente se abrir para isso, a gente não vai conseguir voltar para um momento onde eu vou analisar e ser disciplinado e organizado e ter as coisas. A gente fica muito no ou, né? Ou eu sou criativo e despirocado e faço um monte de coisa, ou eu sou muito rígido, muito disciplinado, muito. E a gente acaba dizendo, não, eu sou esse perfil ou eu sou aquele outro e eu não posso misturar as duas coisas. Eu não acredito muito nisso. Claro que cada um tem o seu perfil predominante, né? Eu vou ter um perfil mais criativo predominante, provavelmente eu vou ter mais dificuldade de ser disciplinada. Talvez alguém que é mais disciplinado tenha um perfil mais analítico, vai ter um pouco mais de dificuldade de ter esse contato, mas eu acredito que as duas áreas se conversam e tem momentos para cada coisa. Eu acredito que existe um equilíbrio que a gente pode criar. Então, por exemplo, eu ter metas para um projeto não impede de eu ter dentro desse projeto um momento onde eu vá ser livre para criar naquele momento. Até qualquer, tipo assim, qualquer projeto que a gente vá... por exemplo, eu trabalho com design, né? Então, vai a pessoa me pedir para fazer um logotipo. Aí, eu tenho um prazo. Eu tenho que entregar naquele prazo. Então, eu também preciso ter uma disciplina de criar um pouco a cada dia para poder entregar naquele prazo. Só que aí eu tenho que lidar com o fato de que eu não mando necessariamente na minha criatividade, eu não mando na hora que vai vir a inspiração, eu não tenho controle sobre isso. O que eu tenho controle sobre?
eu me dar momentos onde eu vá me distanciar de qualquer cobrança, de qualquer pressão, de qualquer controle, para eu, então, poder aflorar esse momento, né? A gente vai falar um pouco depois dos exercícios também, aflorar esse momento mais criativo. Depois desse momento, eu pego, aí eu aciono novamente, digamos assim, eu libero a criança, tá? Neste momento ali, eu libero a criança. Aí depois eu vou lá, chamo o adulto de volta do happy hour e eu digo, ó, vem, bora olhar o que a criança criou? Vamos olhar? Vamos organizar? Vamos analisar? Agora, a gente tem esses dois lados, né? O lado mais criativo do cérebro e o lado mais racional, e eles trabalham juntos. Eles precisam trabalhar juntos para que a gente possa estar no nosso melhor desempenho. Então, na verdade, as pessoas que dependem do seu desempenho, elas precisam mais ainda conseguir ativar a criatividade para poder entregar na hora, para poder entregar a melhor solução, para ser inovadores dentro da área que ela precisa ser inovadora. Porque é muito disso que tu comentou, né? A gente é cobrado em empresas e no mercado no geral de ser criativo, de ser inovador, mas tem muitas lideranças que não sabem estimular a criatividade das pessoas. Elas acham que se eu pressionar, a pessoa vai criar. Não vai, não. Não vai, não. Porque a criança é que nem a criança. A criatividade é que nem uma criança, se a gente for pensar. Se a gente pressionar uma criança na parede, ela não vai fazer, ela vai começar a chorar e ela vai se mandar. Então, o processo criativo, ele é um pouco assim, ele é muito mais de fluido, de fluir com aquilo, ele é muito mais sensitivo, ele é muito mais sensorial do que racional, do que eu colocar e dizer assim, ó, cria, vai. Não é assim. Então, a gente acaba usando, né, usando a nossa disciplina para poder organizar horários para criar. Isso é engraçado, a gente usa as duas coisas. Como é que a gente pode se conectar com essa criança criativa que todos nós temos? Então, principalmente, dando espaço para ela vir, tá? Imaginem vocês que a gente tem... Imaginem uma sala, tá? Uma sala de reunião. Uma sala de reunião como se tivesse na nossa cabeça uma sala de reunião, mas barulhenta. Barulhenta. Assim, aquilo que ninguém se ouve, sabe? Que tá todo mundo falando ao mesmo tempo e ninguém se ouve muitas vezes. E aí tu pensa, nossa, não vai sair nada daqui. Não vai. E isso muitas vezes é a nossa cabeça, é a nossa mente. A gente fica com pensamento acelerado, e vem pensamento de tudo que é coisa. Inclusive entra nas travas, que depois eu quero falar um pouquinho para vocês. Mas essas travas vêm nestes pensamentos. Então a gente pensa lá, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, mas e fulano tá me cobrando tal coisa, e eu tenho que ser perfeito, e tem que dar certo de primeira. Não, mas eu não posso errar, o que vão pensar de mim? Não, mas olha só, fulano já fez e já entregou, eu ainda não entreguei, e agora? Então imagina essa sala barulhenta com esses montes de pensamento. E aí imagina uma criança nessa sala. Em algum cantinho, escondida. Ela tá assustada? Ela tá olhando, ela não sabe o que ela vai fazer. Ela tá ali, provavelmente, às vezes ela tá embaixo da mesa, assim, esperando pra ver se sai o barulho. Pra ver se, sabe, silencia. Tudo que ela quer é pegar um papel, uma caneta, sentar na mesa e brincar, mas ela não consegue, porque tem muito barulho. Então, o que a gente precisa fazer? Silenciar a sala. A gente precisa dar espaço para essa criança vir desenhar e brincar. A gente precisa, sabe, convidar ela. É que nem passarinho, que se tu vai muito rápido se assusta. A gente precisa convidar ela precisa sentir a vontade, ela precisa sentir que ela tem brinquedos para brincar. Se ela tiver uma mesa vazia, também vou brincar com o quê, gente? Sabe? Então, tudo isso são... como é que a gente silencia, né? Tudo isso são metáforas que eu tô usando, assim, pra gente poder entender. O que seria o silenciar a sala? Praticar respiração, muita respiração, pra gente conseguir silenciar um pouco a mente. A gente esquece de respirar. A gente esquece de respirar muito. Exatamente. A gente já, na hora que a gente fala respirar, já dá vontade de respirar, né? Respirar fundo. Isso é uma coisa biológica, porque quando a gente respira, entra oxigênio, e a gente entra mais oxigênio do que a gente tem normalmente, e realmente os nossos pensamentos, eles vão se acalmando. O nosso sangue começa, sabe, a gente acalma o nosso batimento cardíaco. Isso é uma boa tática até para quem precisa dormir, que tem insônia. Técnicas de respiração, porque vai acalmar o sistema, né, nervoso, ele vai acalmar a circulação e acalma os pensamentos acelerados também. E eventualmente tu acaba pegando no sono. Mas nesse caso aqui da criatividade também, a respiração ajuda muito
E como é que seria essa técnica de respiração que você fala? A gente tem comentado muito sobre isso, mas muita gente está ouvindo e de repente, tá, mas como é que é? Como é que eu respiro? Sim, vamos lá. Como é que eu respiro, exato. Eu vou passar que eu uso, tá? Mas tem assim, se tu colocar no Google, YouTube, tem milhões de técnicas de respiração para acalmar a mente. Aqui eu uso, é mega simples, é simplesmente respirar contando até 4. 1, 2, Inspira. 3, 4. Segura contando até 4. 1, 2, 3, 4. Expira contando até 4. Solta, né? Contando até 4. 1, 2, 3, 4. E segura lá embaixo também, com o pulmão vazio. 1, 2, 3, 4. Como se fosse uma caixinha, né? Começa sobe, ó. Sobe. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Expira. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. E aí sobe de novo. E assim vai indo. Isso Quanto já tempo tu acha que é importante esse início, assim, com essa respiração? Olha, pelo menos umas 10 respiradas dessas já dá uma boa acalmada. Já dá uma acalmada. Ok, tá ótimo, já é uma ótima dica. O que mais? Segundo passo. E meditação também, para quem gosta de praticar, que também tem a ver com a respiração, mas às vezes a pessoa não consegue fazer uma prática de meditação, mas por isso que a respiração já resolve. Mas ter a prática da meditação como algo, uma rotina mesmo, né? Como tentar inserir isso dentro da rotina, porque isso ajuda a gente no nosso processo de autoconhecimento, que é uma outra coisa que eu ia falar, no nosso processo da gente conseguir entender o que são esses pensamentos que estão lá. Quem é aquela galera que está na sala de reunião? Não adianta eu querer silenciar elas também se eu não souber quem é que está lá, o que eles estão falando, por que eles estão falando o que estão falando. Entende? Por que eles estão se comparando? Por que eles estão querendo perfeição? Por que eles estão cheios de cobranças? Por que eles têm tanta mania de controle? Por que eles têm tanta pressa? Da onde está vindo isso? Então, essas são perguntas de autoconhecimento, que aí a gente tem milhares de técnicas que a gente pode ir atrás, né? Milhares de terapias que a gente pode ir atrás para conseguir entender o que são esses pensamentos acelerados, o que está me causando ansiedade, o que está me causando essa desconexão também. Né? Então, isso fica mais que mais assim, um cutucãozinho, assim, um pontapé, uma coisa que eu digo que sempre vai nos ajudar a se conectar a longo prazo e se conectar com a gente, né, querendo ou não, que é o autoconhecimento, a gente fazer terapia, a gente fazer coaching, a gente fazer o que for, para a gente poder realmente se conhecer um pouco mais, né. E isso tem a ver um pouco com as travas também. Então, entender quais são as frases que estão sendo faladas lá, entender o que está acontecendo na nossa cabeça, porque a respiração ajuda sim a acalmar, mas ela ajuda na hora que a gente precisa criar, naquele momento específico ali que eu preciso criar, então eu vou respirar, vou diminuir esses pensamentos. É curto prazo, tu entende? É uma coisa que toda vez que eu precisar, se eu fizer, provável que vai funcionar. Mas para eu realmente diminuir o barulho da sala, eu preciso ir atrás, né? Que nem uma goteira. Eu posso colocar o balde e vai continuar e eu não vou ter o chão molhado, beleza? Eu vou solucionar a história do chão molhado, mas se eu não consertar o teto, vai continuar pingando. Então, a gente precisa ir atrás desse autoconhecimento para poder consertar o teto. Já notou que eu uso muito metáfora. Mas tranquilo. Acho que ajuda na didática, assim. Outra coisa que também ajuda muito a se conectar com a criatividade, e que tem a ver com a respiração também, é a gente se conectar com o momento presente. Né, que tem a ver com silenciar a sala também. Porque a gente vive muito no passado e no futuro. Muito, 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 muito. A gente vive no passado e no futuro. No passado e no futuro. A gente tá ansioso com o que vai acontecer. É verdade. Ou tá remoendo alguma coisa do passado. E a galera lá da sala barulhenta, provavelmente, às vezes tá falando coisas a respeito disso. Do passado ou do futuro. Então, junto com a respiração, também ajuda a silenciar a sala quando a gente foca no momento presente. Respiração ajuda porque a gente tá focando no nosso corpo, né? Então, no momento que eu tô com a atenção voltada para a respiração, contando ali o quadradinho, né? Eu consigo me conectar com o momento presente. Outra coisa que é legal também é, sei lá, comer um chocolate, prestar atenção no que eu tô sentindo no sabor, na textura. Lavar as mãos e sentir a água correndo nas mãos. Coisas simples, gente. Coisas mais simples da vida. Sentir um vento no rosto e prestar atenção no vento do rosto. Sabe? Às vezes está dirigindo no carro, prestar atenção na textura da direção.
coisas bobas, assim, a gente praticar isso cada vez mais também ajuda a gente silenciar esse barulho mental que a gente tem. E principalmente na hora que eu sentar para criar, fazer essa respiração e tentar se conectar o máximo possível com o momento presente, com o que está acontecendo exatamente neste instante. Porque daí, não importa o que vão pensar do que eu estou criando, não importa se vão julgar, se não vão julgar o que eu estou criando, colocando no papel. Não importa, só importa aquele momento. E aí, naquele momento, eu sou livre. Eu criei uma bolha, livre de tempo e espaço, livre do julgamento alheio, livre até do meu julgamento. E aí, naquele momento, eu me permito. Naquele momento, eu deixo a criança lá com o lápis, com a canetinha dele, e eu deixo ele brincar. Vai, usa, faz o que tu quiser, sabe? Porque uma das coisas que a gente tem muita trava é exatamente isso, é a gente se preocupar com o julgamento alheio, com o que vão pensar do que eu vou criar, o que vão pensar do meu projeto, o que vão pensar da minha ideia. Quantas reuniões, provavelmente, ideias maravilhosas morreram na boca da pessoa porque ela não teve a coragem de falar, porque não tinha um ambiente propício para isso. Porque tinha e não tinha confiança também, né, Priscila? Eu acho confiança. A própria pessoa tem o barulho mental, tipo, não, mas o que vão pensar? O que vão falar? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí a criança fica muda, a criança não vai falar, né? Não vai dar a ideia. A ideia morre na boca da pessoa. E às vezes podia solucionar aquele problema, né, que está sendo apresentado ali. Então vocês veem que a criatividade vai muito além do que desenhar e pintar e ser artista. Ela realmente é uma ferramenta para a gente usar no nosso dia a dia para tudo, para grandes problemas e para pequenos problemas do nosso dia a dia, assim. E então a gente tem, por exemplo, não sei se tu quer que eu já fale a respeito de travas. Pode. Das travas, o que faz com que a pessoa não consiga lidar? Vamos ver. Então, pegando o gancho, né, já que a gente estava falando desse gancho aí, o que são as principais travas que eu, pelo menos, olhei até hoje, assim? Medo do que uma coisa meio que se engata com a outra, né? O medo do julgamento alheio é um dos principais. Então, eu gosto de brincar que os outros moram na nossa mente. Tipo assim, a nossa família mora na nossa mente, os nossos amigos moram na nossa mente, nossos chefes, clientes, colegas de trabalho, todos eles moram na nossa mente, porque em algum momento da nossa vida, ou professores, pessoas que tiveram influência na nossa vida também, às vezes falaram uma frase que a pessoa nem lembra que ela falou, mas gravou tanto para ti, que tá lá ressoando até hoje. Então as pessoas moram na nossa mente, basicamente. Então, muitas vezes a gente fala coisas que nem é a gente que pensa. Ou a gente se cobra coisas que nem a gente que estaria se cobrando, mas, tipo, a gente aprendeu que aquilo era o que eu tinha que fazer. A gente aprendeu que eu deveria cumprir com certas expectativas. Que eu deveria ser uma pessoa... Enfim, e aí entra esse medo do julgamento alheio. Se eu resolver fazer algo diferente, e se eu resolver dar uma ideia diferente? Isso dentro de empresa também, como eu comentei esse exemplo da reunião, né? E se eu... O que vão pensar da minha ideia? O que vão pensar da minha criação? Será que eu sou suficiente para isso? Sabe? Então fica esse medo do julgamento alheio, porque as pessoas já estão falando na tua cabeça antes de tu mesma dar a tua ideia. E aí ela acaba cortando lá dentro. Outra coisa é a vergonha, que está muito vinculado, né? E às vezes a vergonha, às vezes ela é até patológica, né? As pessoas criam uma trava muito grande, tipo, trava física, né? Da questão da vergonha, do tipo, a timidez também nada mais é do que ter muita vergonha, né? Então, ter muito medo do julgamento alheio. Então, cria essa trava quase que física, né? Então, não é apenas um medo mental, acaba também se tornando uma questão física, assim. E a vergonha, muitas vezes, ela é originada também por algum episódio que a gente teve. Em algum momento da nossa vida, a gente passou muita vergonha, né? Se a gente for pensar, eu acredito que todo mundo aqui que está assistindo se lembra da primeira vez que passou vergonha na vida. No primeiro episódio. Né? Ou alguns episódios que marcaram mais, né? Seja na infância, seja tipo assim, uma coisa de criança, né? Ai, fez alguma coisa, os outros riram da cara e apontaram. Ou então na adolescência, algum bullying, alguma coisa que sofreu. Ou até na fase adulta também, quando tá ali no trabalho e algum chefe falou alguma coisa na frente de todos os outros, e aí tu te sentiu a pior dos seres humanos. Então a gente, infelizmente, e esse é um assunto que dá pano pra manga, que a gente tem uma cultura da vergonha, digamos assim, sabe? Historicamente falando, a gente tem muita pouca
empatia, muito pouco acolhimento e muito isso da questão de paz exerce aquilo ali, né? A cobrança, a comparação, a competitividade, dentro de empresas, dentro de escolas, né? A questão de chamar atenção na frente de todo mundo, achando que essa é a melhor maneira da pessoa nunca mais repetir aquele erro, de corrigir os erros e dizer que errar é a coisa pior do mundo. Então, tudo isso vai criando um medo de passar vergonha. Ai, que vergonha, o que vão pensar de mim? Ai, que vergonha, como é que eu vou fazer isso? Então, a vergonha, ela tá muito, 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 muito forte na gente. E é mais uma das travas que impede, acho que uma das principais travas que impede a gente de criar qualquer coisa. E me diz uma coisa, Priscila, quais são os exercícios que a gente pode fazer para destravar tudo isso, né? Tu falou da respiração, autoconhecimento, teria mais algum outro para a gente entrar nesse processo criativo? Em relação a essas duas travas aí, que são a questão do julgamento, a questão da vergonha, existe algo que é a escrita livre. Escrita livre é uma coisa muito, muito boa. Não sei se você já ouviu falar ou não. É uma coisa até bem famosinha, assim. Que é... E eu não digo assim... a escrita livre, nesse caso, o mais famoso é aquela escrita matinal que muitas pessoas fazem. Então, todo dia de manhã, eu pego o caderno e escrevo o que está na minha cabeça. Tudo que está na minha cabeça não importa. Aí tem que escrever 3 páginas. Essa é uma técnica da Julia Cameron, se eu não me engano, do livro O Caminho do Artista. É uma técnica que ela passa, e aí é muito disseminada essa técnica. Então, todo dia de manhã, tu vai lá e escreve 3 páginas. Não importa o que é. Não é para te ler depois, é só para tirar da mente e colocar no papel. E tu mesmo vai chegando a conclusões. É muito legal, um exercício ótimo para sempre, assim, né? Digamos, exercício de autoconhecimento geral, tá? Agora, especificamente para essas duas travas, uma coisa que eu sugiro fazer também é fazer uma escrita livre a respeito desse tema. Tipo assim, escrever o que eu tenho medo que as pessoas pensem de mim. Escrever, eu tenho vergonha do quê? Quais são os piores cenários que poderia acontecer? Sabe? Tudo que vier de sentimentos e pensamentos a respeito de vergonha e de julgamento alheio, do que vou pegar e escrever, colocar no papel. Sem preocupar também com o que está escrito ali, só para tirar da cabeça, só para ter clareza do que realmente está te travando. Porque o que falta é a clareza, é a gente entender o que aquelas pessoas estão falando lá na sala de reunião, que às vezes tu não consegue pegar. E elas estão te travando, e às vezes a gente não tem nem consciência que aquilo está travando. Está acontecendo meio que debaixo dos panos, entende? A gente se sabota sem saber, sem perceber. Sim. E esse é o pior dos cenários, né? Então, fazer esse exercício de escrever, colocar para fora, ajuda muito a ter mais clareza do que está travando, o que está, né, realmente incomodando. Assim como o perfeccionismo também. E a mulherada tem muito essa questão da gente ter que ser perfeita em tudo, a gente tem que, né, ser a profissional perfeita, a mulher perfeita, com o corpo perfeito, com tudo perfeito, né, com tudo equilibrado. Isso não existe, porque ser humano não é perfeito, não será, morreremos imperfeitos. Tudo bem, e tá tudo bem. Então, muitas vezes a gente tirar, né, a capinha de super-heroína que a gente coloca, de querer resolver tudo para todos e querer ser tudo para todos, menos para si. Então, isso também é uma trava, porque a gente acaba não tendo nem o tempo de criar algo pra gente, muitas vezes a gente não acaba nem tendo tempo de se permitir ser criança, de se permitir errar. Tipo, não, eu não posso errar. Eu não posso ter esse momento aí que a Priscila tá falando, de eu me permitir. Não posso. Quem disse que não pode? Né? Aí entra muita questão interna, assim, né? A comparação crenças também, limitantes, as crenças limitantes, né? Que vão limitando a pessoa, e ela não se expande, ela não vai no processo de autoconhecimento, ela está sempre se julgando, está sempre se martirizando, está sempre se punindo, né, Priscila? Sempre se sentindo mal. E querendo ou não se permitir... Não, tu falou do punindo, achei ótimo, porque querendo ou não, quando a gente não se permite ter um momento pra gente, quando a gente não se permite criar coisas que fazem sentido pra gente, não importa se faz sentido pros outros, quando a gente não se permite se conectar com essa criança, né, e... Enfim, nem que seja, às vezes, pegar realmente um papel, uma caneta, começar a escrever, começar a desenhar, começar a fazer o que quiser fazer, pra poder estimular também essa criatividade, a gente, às vezes, tá se punindo. Eu não tenho tempo pra isso, porque eu não consegui terminar todas as outras tarefas que o mundo disse que eu tenho que fazer, e aí eu me puno, não me permitindo ter esse momento de lazer, esse momento de conexão comigo. Desculpa, gente. Sabe? Então,
isso também acaba sendo uma punição por não ser perfeita. É louco, né? Com certeza, Priscila. Mas assim, então, para a gente encerrar, eu acho que todas as tuas colocações foram ótimas, mas o que que tu diria para quem está nos assistindo agora? Por onde essa pessoa pode começar, então, a acessar essa criança, a começar a acreditar mais em si mesma, né? Dentro de tudo isso que a gente falou, não sei se teria algo diferente do que tu já pontuou para ajudar essa pessoa que perdeu o seu emprego, não sabe o que fazer, mas de repente é uma grande oportunidade para ela botar para fora tudo aquilo que ela tem dentro de si mesma, projetos, sonhos que estão ali guardados por medo, por receio, né? Então, por onde que ela pode começar isso? Eu acho que principalmente ela ter momentos no dia dela que seja 5 minutos, que seja 10 minutos, e aí pode ir aumentando, sabe? Dentro do que ela pode hoje, dentro da realidade dela. 5 minutos, 10 minutos para ela se conectar consigo. Para ela deixar o mundo no mundo, sabe? E se conectar consigo. Seja fazendo uma escrita livre, como eu comentei, a gente pegar um papel e caneta e começar a escrever o que quiser, que estiver passando pela cabeça. Seja pegar um papel e caneta e fazer um desenho. Também tem o rabisco livre que eu inventei, do tipo assim, pega e começa a desenhar, começa a rabiscar, começa a pensar, eu tenho um projeto que está na minha cabeça, o que seria esse projeto? Sabe, sem compromisso. Esse é o mais importante. Tirar a cobrança, tirar a autocrítica, ter um momento bolha, sabe o momento bolha? E isso fazer todos os dias um pouquinho. Porque não vai ser do dia para a noite que vai sair todas as travas, não vai ser do dia para a noite que eu vou do nada virar uma pessoa mega conectada com a minha criatividade, mega conectada com a minha criança. É um processo diário, é um processo de formiguinha. Então, 5, 10 minutos por dia, onde eu vou fazer a prática da respiração, vou pegar um papel, uma caneta e vou me conectar comigo, a longo prazo, tem um poder que vocês não têm noção. A longo prazo tem um poder que vocês não têm noção. E dali a pouco você vai estar descobrindo coisas que não tinha se dado conta sobre si. Vai estar descobrindo projetos que estavam guardados e não tinha se dado conta. Vai descobrir um poder interno de que, nossa, mas eu posso. Mas eu consigo. Olha que legal isso. Olha aqui, eu fiz um desenho e ficou legal. Olha aqui, isso aqui que eu escrevi. Nossa, me deu um insight, me deu uma ideia. É de pouquinho em pouquinho. Às vezes a gente busca por coisas muito milagrosas, né? Que vai resolver a nossa vida do dia para a noite. Mas não é. É de pouquinho em pouquinho. A gente, de 10 em 10 minutos diários, a gente se conectar com a gente, sabe? E essa criança tá só esperando. Tá lá. Tá só esperando a gente chamar ela para brincar. Estava falando de uma questão, eu me lembrei de uma conhecida que é artista, ela disse que quando pequena ela tinha que pintar dentro daquelas coisas, formas que tu recebia, tu não podia, o traçado não podia ir para fora, a cor tinha que ser estipulada. Então ela, como já era desde pequena, já tinha essa visão de artista, as coisas não tem que ser assim como se coloca, limitando espaço, cores, formas, deixa a coisa livre, deixa a coisa fluir. Então, tu vê como é interessante e bonito isso, né? Uma criança, por exemplo, quer riscar o papel inteiro, deixa riscar o papel inteiro. Não, né? Então, acho que tudo isso vem dentro desse exemplo que eu te trouxe agora aqui, né? Deixar a expressão, a criatividade vir à tona, brotar, expandir, que coisa linda, muito bonito. Te agradeço, Priscila, pela oportunidade de poder te receber aqui, nos ajudar em relação a esse tema que eu acho tão bacana, criatividade. Eu que agradeço pelo convite, espero ter podido contribuir com alguma coisa, né? E um detalhe importante também do papel e caneta, se vocês forem utilizar essa prática, sem pauta. Papel sem pauta. Sem pauta, sem linhas para fazer tudo certinho, né? Aquela questão de caligrafia, aquele caderno para te fazer a letra bonita. Eu tive que fazer muito isso, sabe? Desenhar a letra para ficar uma letra bonita, não. Então tá, muito legal, muito obrigada, adorei esse nosso bate-papo. Um grande abraço, Priscila, muito obrigada. Muito obrigada mesmo.